Agora você irá conhecer o Brush Engine, o painel de modificação dos brushes. Existem 3 formas para você acessar esse painel. Um deles é pelo atalho simples, pressionando a tecla F5 do seu teclado, ou indo aqui pelo menu Window e habilitar aqui Brushes para que exiba o painel. Ou ainda com a ferramenta Brush selecionada, clique aqui neste ícone no canto superior direito. Então abre aqui o painel de configuração dos brushes. Aqui na aba, aqui nas opções de menu, de seleção das configurações, a primeira aqui, Brush Presets, eu tenho a mesma coisa quando eu clico com o botão direito do mouse com a ferramenta Brush selecionada. Escolher o tipo de brush e o seu diâmetro. E aqui eu tenho a visualização em tempo real da modificação que estou fazendo no brush. Aqui eu tenho a opção Brush Tip Shape, onde eu vou escolher um outro brush também aqui para que fique mais visível esta explicação. Eu vou selecionar este brush aqui que é uma folha número 74. Aí já muda aqui para a visualização desta folha. Vou aumentar o diâmetro. Aqui também tem a configuração de aumentar o diâmetro. Vou deixar aqui em 200 mais ou menos, para que fique bem visível. Aqui eu tenho a inversão dos eixos. Modificar na horizontal, inverter o lado do brush, flip pelo eixo X, ele inverte de um lado para o outro. Mostra aqui também. E aqui na vertical, de cima para baixo. Clico aqui, o brush fica de cabeça para baixo. Esses são valores exatos, inversão horizontal e vertical, e aqui eu tenho controle para fazer ângulo. Por exemplo, aqui, clicando nesta setinha do canto direito, eu inverto aqui, olha só a modificação aqui embaixo. Estou rotacionando o brush a um ângulo aqui de 38 graus aqui neste caso. Então ele está com o eixo modificado em sua rotação. Aqui é a opção de achatar o brush. Então eu clico aqui em cima, olha, eu posso achatar o brush da maneira que eu quiser. Olha. Como se estivesse rotacionando o brush em seu outro eixo. Olha só como ele fica mais achatado. Vou dar um clique só aqui, ó. Agora eu vou achatar mais ainda. Olha só. Não tem muita dificuldade, isso aqui é bem simples. E aqui, vou deixar aqui primeiro, vou voltar ao normal aqui, deixar em 100% roundness e o ângulo aqui em 0, deixar como o padrão mesmo, ele retinho aqui o brush. Aqui eu tenho o espaço, aqui eu tenho a fileira sequencial. Se eu clicar e arrastar assim, a mesma coisa que é mostrado aqui no painel de visualização. Aqui eu tenho o espaço, ele está com espaço apenas de 25% de um para o outro, se eu clico e arrasto. Então eu posso aumentar ou diminuir esse espaço. Olha, se eu deixar aqui em 90%, olha só. Então tem 90% de espaço entre um e outro. Agora a opção Shape Dynamics. Nesta opção Shape Dynamics eu posso escolher para que ele faça uma variação de seu tamanho também, não seja todos do mesmo tamanho. Eu posso aumentar aqui essa opção Size Jitter. Então o primeiro fica bem pequenininho e vai aumentando com tamanhos diferentes para cada segmento. Olha só. Ctrl Z de novo. Aqui eu tenho a opção Pen Pressure. Isso é quando você utiliza uma mesa digital. Então esta configuração de variação de tamanho é aplicada dependendo da pressão que você coloca na caneta da mesa digital. Se você não tem uma mesa digital, desmarque aqui e deixe na opção Off. Aqui, Minimum Diâmetro. Aqui, como ele está alterando entre tamanhos variados do brush, aqui eu defino o valor mínimo. Então, o tamanho mínimo, o menorzinho, será 20% do correspondente ao valor total, Então, se tem 100%, o tamanho mínimo será 20% do valor do tamanho real do brush. Angle Jitter, essa mudança, a mesma coisa aqui. Então, além de tamanhos variados, eu posso fazer com que ele aplique o brush para mim em ângulos variados. Então, olha só o que acontece aqui quando eu mexo. Vou colocar em 100%, todos os ângulos vão ser diferentes de um para o outro. Roundness Jitter, aquele negócio de achatar ou rotacionar, pelo eixo, olha só. Eu posso deixar um valor menor aqui, 40%, e tem os mesmos controles aqui para você escolher pressão da caneta para aplicar o recurso ou não. E o Minimum Roundness, valor mínimo de achatamento, Se é de 100%, eu coloco 25% o valor mínimo. E aqui eu posso inverter também,
pelos eixos, na vertical ou na horizontal. Aqui eu tenho a opção Scattering, que ele alterna os brushes entre os eixos. Se eu aumentar aqui o valor do Scattering, olha só como ele separa. Então normal, ó, sem a opção Scattering. Com a opção Scattering, pode ver que já está os tamanhos diferenciados aqui, também um pouco achatado, né, na configuração do Shape Dynamics. Se eu habilito o Scattering e habilito aqui esta opção aqui, já de 246 ali no caso, olha só, ele varia a aplicação do brush um afastado do outro, né? Só que neste caso aqui só pelos eixos na vertical. Coloca a opção Butt Axis, ou seja, todos os eixos. Então ele vai para todos os lados, olha só, diferenciados. Nunca ele aplica na mesma sequência certinho. Olha só, ele tem modificação dos eixos. Eu vou deixar aqui essa modificação em 200%, tá legal. Mesma modificação aqui eu tenho para a pressão da caneta e tal, para aplicar este recurso do Scattering. E a contagem aqui, quantos a mais são acrescentados, olha só, vários, já bem cheio a aplicação, ou valor mínimo, já aqui no caso em 3. Esta é a contagem randômica que ele faz para a aplicação, deixa em 30%. Aqui eu tenho uma outra opção que eu não vou utilizar neste exemplo, que é a aplicação de uma textura. Então você pode selecionar essa opção e você escolher aqui uma textura que você quer que aplique sobre este brush, como por exemplo esta aqui. Eu vou só pressionar o Ctrl Z para apagar aqui, Ctrl Alt Z. Vou mudar a cor do preenchimento do brush, deixar em vermelho, aumentar um pouquinho mais o tamanho do brush, né, com as teclas de atalho. Eu vou dar um clique aqui. Olha só como você percebe que aqui está no caso aqui no modo Color Burn, né, da textura. Aqui tem o tamanho da textura que vai ser aplicada. Vou colocar aqui como Multiply. Dou um clique aqui, olha só a textura aplicada aqui. Você tem o controle aqui de blend, né, da textura. E aqui o Depth, né, que é como se fosse uma opacidade, mais intensa a aplicação da textura ou menos intensa. Agora aqui a opção desabilitar essa, não vou marcar a Texture. Essa opção aqui, Dual Brush, você pode aplicar dois brushes ao mesmo tempo, mesclar as propriedades de dois brushes. Você seleciona um outro aqui que você quer aplicar junto, medida de diâmetro, espaço, scatter, que é essa mesma coisa aqui. Então você pode mesclar dois brushes com as mesmas configurações já explicadas aqui no Shape Dynamics e aqui no Scatter. Não vou utilizar também o Dual Brush, aqui é legal você mesclar, por exemplo, esse aqui da folha com o do mato. Você pode fazer uma textura legal, assim, de um chão, de um jardim, tal, dependendo da variação de cores que você utilizar. Que é o caso aqui, vou desmarcar o Dual Brush e habilitar o Color Dynamics. Color Dynamics, além dessas propriedades que eu já tive de alteração de um para o outro, de eixo, rotação, né, no caso, tamanho, eu tenho a opção também de alterar as cores, dependendo da cor que eu seleciono para o background e foreground. Então no caso aqui, a variação de cores aqui, ó, foreground e background jitter, eu coloco a variação em 100%. Aí eu vou mudar a cor aqui. Colocar um vermelho clarinho, um verde clarinho, né? Colocar um verde aqui na cor do background, um verde mais escuro. Deixar assim. Então essa variação de um para o outro também sofrerá nas cores. Um vai sair verdinho e um claro e o outro verde escuro. Sempre com essa variação. Tem este controle também, né, se quiser utilizar uma mesa digital. E aqui o Hue. O Hue é a saturação, brilho e intensidade da cor, que é esse Purity. No caso aqui do Hue, ele é como se fosse o Hue Saturation. Quando ele passar de uma cor para outra, ele aplica também variação do intervalo de cor entre o verde claro e o verde escuro, passando pelas outras etapas do verde, ou se for de um verde para um vermelho, passa pelo Hue até chegar lá, e você define por porcentagens esse valor. No caso aqui eu vou deixar em 15%, porque daí ele passa por algumas etapas do verde também até chegar no outro. Se eu deixar desmarcado isso aqui, no caso 0 aqui, ele vai só alterar entre os dois tons de verde mesmo. Aqui ele vai passar por outros tons também. Saturação, um mais saturado que o outro, a cor mais intensa que o outro, vou deixar em 10%. Um com mais brilho que o outro, não, esse aqui eu vou deixar em 0. E a pureza da cor. Eu vou pressionar o Ctrl Z aqui para apagar, né? Ctrl Alt Z para apagar tudo. Eu vou diminuir o tamanho um pouquinho do brush também. Diminuir aqui. Então, se eu passar aqui, olha só como está ficando.
É só diminuir um pouquinho mais o tamanho. Então eu tenho esta grande variação, além das cores, de eixo, posição, tudo do brush, né? E aqui no caso do pureza das cores, se eu deixar menos 100, fica totalmente preto e branco. Se eu deixar mais forte, né, as cores ficam mais vivas, né? Pode ver que esse aqui estava em 100%, em 0, né, normal. Ctrl Z, Ctrl Alt Z. Aqui em Other Dynamics eu posso mesclar também, além dessas configurações de cor, opacidade de um para o outro. Então eu posso definir aqui o valor de opacidade e também do preenchimento, da intensidade da cor aplicada. Então se eu deixar em 100% aqui, um vai ficar transparente e o outro não, um transparente e o outro não, né? Essa é legal também utilizar dependendo do que você vai utilizar. A mesma coisa que com o Flow, a intensidade da cor aplicada. Noise. Esse Noise aplica um ruído. Vou aumentar o tamanho do brush, vou dar um clique apenas aqui. Esse Noise, e vou desmarcar esse Other Dynamics também. Esse Noise, ele aplica um ruído. Aqui, ó, você vê que ele fica toda serrilhada com um ruído mesmo, a mesma coisa daquele filtro. Filter Noise. Aplica um ruído aqui, fica um pouco serrilhado aqui. Dependendo do efeito que você está fazendo, fica interessante. Wet Edges. Essa opção aqui, pode ver que fica com as bordas, como se as bordas fossem com a maior intensidade de cor, as bordas molhadas. Então olha só a diferença, ó. Fica o contorno dele fica mais vivo. É interessante também você utilizar esse recurso, dependendo do que você vai fazer. Desmarcar o Edges. O Airbrush é a mesma configuração aqui que eu já mostrei, que parece uma tinta spray, né? Como se você estiver aplicando spray. Quanto mais você apertar o botão, mais intenso, mais carga de tinta sofrerá a aplicação do brush, né? Então você habilita o Airbrush aqui, ó. Dependendo do jeito que eu vou aplicando, vai ficando mais intenso, despejando mais tinta sobre a aplicação. Smoothness sempre está ativado no padrão aqui, que deixa o brush um pouco mais suave, não deixa tão serrilhado. E Protect Texture é a textura de proteção que você coloca. Ele protege a textura durante a aplicação. Você seleciona uma textura a ser aplicada sobre o brush. Então vamos então a um exemplo mais prático aqui do que você pode fazer com o brush. Existem outras opções também, né, de fade, aqui por exemplo o controle do Shape Dynamics, né, você pode colocar aqui um fade, então ele começa o início da aplicação aqui, você vai aumentar o valor aqui do fade, colocar um 100% aqui, 100%, o diâmetro mínimo, aliás, caramba, eu fico mexendo de cima, errei. 20% aqui, nesse aqui, colocar em 100%. Então fica opaco aqui quando eu passo com a pressão, né, da caneta. Então alguns cantos eles ficam mais suaves do início ao fim, né? Fica mais visível se eu aplicar com este brush aqui. Vou selecionar outro brush, né? Selecionar esse aqui, por exemplo. Esse aqui, desmarcar essas opções aqui do Sketching. Esse aqui, só deixar o Shape Dynamics aqui ativado, colocar no Fade, olha só como ele começa, né? Vou alterar aqui, tal. Então ele começa com um fade inicial aqui, ó. Ele vai sumindo. Olha só. Depende do que você vai fazer, você pode utilizar esta opção. Então eu vou configurar direito aí esses brushes. Esse brush, aliás, da folha, para aplicar aqui, fazer uma árvore aqui, para você entender mais ou menos como funciona. Então eu vou selecionar aqui no Brush Presets esse aqui, que é o da folha, número 74. Em Shape Dynamics eu vou configurar o Size Jitter, variação do Size, 100%. Diâmetro mínimo eu quero aqui em 25%. Controle off aqui da pressão da caneta. Ângulo em 100% também. O ângulo mínimo, o ângulo, aliás, aqui eu vou deixar em 100%, a rotação total, né? Sempre um diferente do outro no ângulo. Roundness, achatamento aqui, eu vou deixar em 40, 25, tá legal aqui essa proporção. O Scattering, vou fazer também. O Scattering aqui eu vou deixar no valor de 190%. Count, vou deixar em 3 mesmo. Count Jitter, o Random que ele faz isso, eu vou deixar aqui em 35%, já está legal. Não vou aplicar a textura e nem o modo Dual Brush. Color Dynamics sim, a variação do foreground para o background em 100%, com as cores selecionadas aqui. Hue, deixar aqui o Hue, o valor de transição de uma cor para outra, deixar aqui até em um valor mais alto, uns 20%. Este valor, saturação também, um mais saturado que o outro sairia, né? Deixar em 20%, e a pureza aqui, o brilho, deixar o padrão no 0. Other Dynamics eu vou desabilitar, deixar só a opção aqui do Smoothness aqui dessa categoria abaixo. Diminuir o tamanho do brush um pouquinho, criar um novo layer aqui e vou
fazer aqui como se fosse uma copa de uma árvore aqui, ó. Passar aqui o brush. Olha só que legal. Vou criar um layer abaixo desse, pressionando a tecla com este layer selecionado, pressione a tecla Ctrl e clique aqui no botão de criar um novo layer. Ele cria um novo layer abaixo quando o Ctrl está pressionado. Eu vou mudar aqui a cor do brush, deixar um verde bem escuro aqui para fazer como se fosse o fundo da árvore aqui, ó. Então, com este layer abaixo aqui, eu vou passando, ó, eu vou deixando escuro, dando uma sensação de profundidade aqui, né, de visualização, como se fosse profundo aqui, áreas mais escuras no fundo. Vou voltar para este de cima, vou diminuir o tamanho do brush um pouquinho com as teclas de atalho, vou passar aqui também um pouquinho, fazendo alguns detalhes aqui na árvore. Aumentar um pouquinho mais agora. Alguns detalhes aqui só como exemplo. Então tá legal assim. Agora eu já vou modificar aqui o meu fundo, eu vou até fechar aqui por enquanto os brushes, pressionando F5, dando um clique aqui no ícone. Vou voltar aqui para este layer de fundo e vou alterar as cores aqui. Deixar um azul bem clarinho assim. Onde está verde aqui do background, deixar um tom de cinza bem clarinho. Fazer o céu, né? Vou aplicar o filtro aqui com este layer do background selecionado. Um filter, render, clouds. Então tem aqui as nuvens aplicadas, né? Vou criar um layer acima deste do background, criei um novo layer acima. Vou selecionar aqui a ferramenta Pen Tool. Pen Tool você vai aprender a trabalhar direitinho com ela quando for explicar sobre os shapes. Então eu vou clicar aqui fora, marcar um ponto âncora, um segmento. Clico e arrasto aqui, faço como se fosse um morro, um morrinho, né? Aqui mais ou menos, passo aqui por baixo, passo aqui também, fecho o ponto aqui. Com este layer selecionado, o layer que está vazio, eu vou aqui no Fats, vou mudar a cor aqui do foreground para um tom de marrom, como se fosse a terra assim, aqui, e clico nesta opção aqui. Então aonde está marcado esta seleção aqui que eu fiz com a Pen Tool, né, que é um caminho na verdade, eu clico aqui, ele preenche a área com a cor do foreground, clicando nesta opção aqui no menu Facts. Clico fora aqui para retirar a seleção do Facts, clico, ele sai, volto aqui para a aba dos layers. Eu vou até minimizar isso aqui, que eu não vou utilizar, mas melhor aqui para visualizar os layers aqui e entender melhor. Assim mais ou menos. Agora neste layer aqui eu vou aplicar um filtro que vai converter assim tipo para nuvens, né? Fazer uma variação de dois tons aqui de escuro, né? De um marrom um pouquinho mais claro para outro mais escuro, né? Das nuvens. Então eu aplico um clouds aqui, só que eu vou bloquear a transparência para que essas nuvens sejam aplicadas somente a esta área aqui. Então eu seleciono aqui este botãozinho aqui de bloquear a transparência, né? Porque se eu não habilitasse, ele ia aplicar no layer inteiro aqui a cobrir. Não, com essa opção ele vai aplicar o filtro somente na área aqui onde existem pixels no layer, no caso aqui a terra. Então vou lá em Filter, Render, Clouds. Vou deixar aqui, ó, tem uma variaçãozinha interessante aqui de cor, não é muito, mas depois com a Dodge, a Burn ou outros recursos eu posso melhorar essa aparência aqui, fazendo como se fosse sombreado de uma terra. Depois a gente vai trabalhar nisso aqui. Vou criar um novo layer acima desse e ainda com a ferramenta Pen Tool eu vou fazer uma seleção aqui como se fosse o tronco da árvore. Então seleciono a ferramenta Pen Tool, dou um clique aqui por trás, outro clique aqui, um cliquezinho aqui por fora, outro clique aqui e fecho aqui a seleção que eu fiz. Olha só, né? Fácil, não tem muita dificuldade. Ainda com essa outra ferramenta de configurar os pets aqui, ficou um pouco afastada, eu dou um clique aqui, mais ou menos aqui, e esse outro aqui também, fazendo desta forma, o mesmo tom de marrom ali, vou na aba pets aqui, clico aqui, ele preenche aquela região ali com o marrom. Mas tá, clico fora aqui de novo aqui para desmarcar aqui o caminho, volto para os layers. Agora aqui eu vou aplicar o outro filtro chamado Fibers, que vai fazer uma variação das duas cores, assim como as nuvens, né? Só que é diferenciado, que faz uns riscos, fica parecendo mesmo com a casca de uma árvore aqui, né? Então eu vou clicar aqui, vou escolher um tom um pouquinho mais claro aqui do marrom, ser uma variação maior da cor.
com este layer selecionado, Filter, Render, Fibers. Olha só como é a aplicação. Olha só que legal que vai ficar. Então eu tenho a variação aqui, o controle de variação, deixando mais intenso assim, parecendo que tem buracos mesmo na árvore. E a intensidade. Tem essa opção do Randomize aqui, mas aqui já está legal, ó. Ok. Criado aí o tronco. Bem simples. Agora, para que esse tronco não fique assim tão reto, tenha uma aparência melhor, eu vou aplicar um filtro nele, o filtro de distorção Liquify. Então eu vou lá com este layer selecionado, Filter, e habilito aqui o Liquify. Shift Ctrl X, a tecla de atalho. Então aqui eu tenho, nessa configuração deste filtro, eu tenho aqui as medidas de intensidade da aplicação, o tamanho do brush. Eu vou diminuir aqui o tamanho do brush, assim mais ou menos. E aqui eu tenho os modos de aplicação. A mãozinha aqui, você clica, arrasta, é como se ele arrastasse o documento. Ó, ele arrasta livremente. Aqui faz a restauração, caso você tenha feito alguma modificação. Por exemplo, ó, eu modifiquei aqui, com esta outra ferramenta você retorna ao normal o que era, né? Como se fosse um Ctrl Z aqui por etapas que você pode fazer com a aplicação. Este aqui, ele faz um random aqui, ó, tipo ele distorce, rotacionando a área marcada pela limitação do brush. Aqui tem o botão Restore All, volta tudo ao normal. Aqui tem a Pucker Tool, que ele contrai a área selecionada pelo brush. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho do brush, ele contrai a área. Essa outra aqui faz ao contrário, ele expande. Essa aqui ele inverte. Ó. Essa outra aqui ele inverte de um lado para o outro. Essa outra aqui faz umas ondas, né, quando você passa. Essa aqui é a Freeze Mask, protege áreas. Você protege uma parte que você não quer que modifique. Aqui você apaga a máscara. Movimentação, como no Photoshop do documento, caso esteja com um zoom maior, e lupa aqui, simples. Nesse caso aqui, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, a Trill Clockwise Tool. Diminuir o tamanho do brush um pouquinho. Dou um clique, mantenho pressionado, ele faz uma pequena distorção. Outro clique aqui. Se eu quiser, ele faz no sentido do relógio, sentido horário. Agora, se eu quiser inverter, eu mantenho a tecla Alt pressionada, dou um clique e ele faz ao contrário. Deixar assim, aqui também fazer uma distorção, aqui fazer outra aqui também. Então, eu vou deixando o tronco aqui de forma irregular, né? Olha só. E clico em OK. Olha a diferença que deu aqui, né? Eu não preciso aumentar aqui, eu preciso até diminuir, aliás, a espessura. Ctrl T, este layer, vou diminuir um pouquinho a espessura aqui do tronco. Deixando um pouquinho maior, né? Bem fácil. Vou trabalhar aqui de novo então neste fundo aqui. Neste fundo eu vou aplicar também o filtro Liquify. Filter Liquify. Aqui está bloqueada a transparência dele aqui. Deixa eu tirar a opção de transparência, que aí eu posso mexer nele totalmente. Foi esse o aviso que me emitiu ali. Liquify. Agora com essa aqui de empurrar, né? Aumentar o brush um pouquinho. Faço algumas ondulações assim, né? Aumentar mais ainda. Deixar tão regular assim, né? A marca, posso até dar esse aqui um pouquinho. Alguns cliques. Pronto. Ok. Modificar a textura também, aplicando um Noise. Bloquear a transparência. Filter, Noise. Add Noise. Colocar um modo monocromático aqui para que não tenha coloração. 12,5 tá legal, é um bom tamanho. E OK. Mudou já aqui o meu background. Agora vou trabalhar aqui com a ferramenta Dodge and Burn. Clarear e escurecer, a Burn Tool em mais tons da propriedade. Clica um brush bem suave aqui, esse valor 65 por exemplo, só aumentar um pouquinho mais de diâmetro, deixar em 92 para o tamanho desse documento, 100% tá legal. Um brush bem suave com hardness em 0, a exposição em 50%, protegendo os tons aqui para que não fique tão forte aqui. Então eu vou fazer umas variações aqui.
modificar um pouquinho aqui. Um sombreado aqui para diferenciar. A mesma coisa na árvore, só que na árvore eu vou pegar só os cantos dela aqui, ó. Escurecer, dar uma aparência de profundidade aqui nos cantos, ó. Ele escurece o tronco. Diminuir mais um pouquinho o brush, aplicar aqui também. Bem diferenciado. Agora vou voltar aqui para este layer, criar um novo layer acima dele. Selecionar a ferramenta Brush novamente, clica com o botão direito, selecionar esse aqui do matinho. Esse do matinho já tem uma configuração pré-definida, ele aplica de forma randômica. Só diminuir o tamanho um pouquinho, alterar as cores aqui também, né? Ele tem o random que ele faz de um verde para o outro, um verde não tão claro assim, né? Um verde mais ou menos assim, e um verdinho aqui mais escuro. Vou aplicar aqui, só passar aqui, ó. Ele está com uma modificação aqui do scattering rotacionando em todas as posições. Eu vou habilitar aqui de novo a transformação. Vou tirar aqui esse scattering. Aliás, tirar o Shape Dynamics, né, para que ele não altere os ângulos, né? Então ele está alterando e rotacionando também. Então ele manteve a última configuração do meu brush. Então agora eu estou aplicando aqui, ó. O fundo fica legal fazer daquela forma, do jeito que estava configurado aqui. Que dá uma diferenciação aqui no fundo também, ó. Diminuir um pouquinho o tamanho do brush, aplicar aqui. Até vou mover esse layer para cima do tronco aqui, daí o mato fica acima aqui do tronco, ó. Vou inverter as cores aqui também para uma variação mais interessante. Fechar aqui a parte de configuração dos brushes. Vou voltar aqui neste da árvore, clicar com o botão direito aqui, escolher este brush de novo aqui, voltar lá para as configurações. Habilitar o Shape Dynamics, o Scattering agora eu diminuir um pouquinho, um tom um pouquinho mais claro aqui do verde. Vamos ver se vai ficar legal preencher dessa cor. Ficou muito legal não. Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Esse tom não ficou legal. Vou ficar um verde mais escuro aqui no caso. Diminuir o tamanho do brush com as teclas de atalho. Deixar a árvore um pouquinho mais forrada aqui, né, que ela está bem pequenininha. Tá aí, apenas um exemplo do que você pode fazer aqui utilizando as modificações dos brushes. Uma coisa bem simples aqui, se você trabalhar legalzinho, com outros brushes também. Eu fiz faz um tempo atrás, um cara que tinha uma... Ele trabalhava assim com... Era tipo um bar que tinha jogo de pôquer, assim, mas era só não com apostas, né? Era uma coisa normal, assim, o pessoal frequentava bastante o jogo de pôquer. Aí ele fez... um campeonato, ele me pediu para fazer alguma imagem assim, né, que seja impressa tal, que ficasse legal para mostrar ali o campeonato, né, tipo um folder. Aí eu fiz uma modificação aqui com os brushes, peguei todos os símbolos, né, que tem das cartas de baralho, por exemplo, o coração, o triângulo lá, de paus, todos os símbolos dos baralhos, e fiz um brush só e fiz essa modificação e fiz um fundo aplicando o scattering com todos isso assim. Depois eu joguei o texto em cima, ficou muito bonito mesmo e gostou bastante. É apenas um exemplo também do que você pode fazer utilizando as modificações dos brushes. Então até o próximo vídeo, onde você vai aprender sobre um outro brush fundamental, Story Brush Tool, voltar às ações das imagens, para que você nunca tenha que voltar do início. Você sempre tem uma configuração para que você consiga voltar à imagem do início sem atrapalhar o seu trabalho. Até o próximo vídeo.